Seja muito bem-vindo a mais uma live. Você aí que está conosco, vai entrando aí ou vai assistir a live depois, uma boa noite. Hoje nós estamos de segunda-feira à noite, trazendo aqui conteúdo para vocês de psicologia, psicanálise, de neurociência, sobretudo a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Andréia Rodrigues e estamos com um convidado muito especial também. Andréia, se apresente nosso convidado também. Boa noite, povo querido, povo abençoado. Mais uma live. Nós estamos aqui no horário diferenciado hoje, na segunda-feira. Esse horário a gente não tínhamos feito ainda, né, Priscila? E Não. estamos aqui com o pastor Rosalvo. Pastor Rosalvo, um prazer receber o senhor nesse podcast, na nossa live aqui. Seja bem-vindo. Nós vamos estar falando com o senhor sobre depressão, né? Pastor, vamos lá. Pastor tem depressão? Fica aí uma perguntinha já no ar. Não, você que está nos assistindo, já curte essa live, já compartilha, comenta, faz pergunta aí que o pastor Rosalvo vai estar aí para nos responder nesta noite. A paz do Senhor a todos, a vocês, a doutora Priscila, a doutora André. Deus abençoe por esse convite, né? Estamos aí numa batalha, né? E esse assunto é bem atualizado, né? Pastor tem depressão, sim. Pastor pode adquirir depressão, pastor pode adquirir a síndrome de burnout, né? Pastor pode adquirir angústia, medo, várias coisas que o pastor também pode adquirir. E hoje, na atualidade, sim, nós estamos vivenciando isso com vários colegas de trabalho nosso, trabalho espiritual, vários pastores amigos nossos. Pastor Rosalvo, se apresente para quem não conhece o senhor. Fala aí um pouquinho do senhor, antes da gente falar esse assunto sobre depressão. O senhor é casado, tem filhos, tem netos, o senhor trabalha? Eu sou casado há 42 anos, né? Tenho um casal de filhos, o Peterson e a Andressa, 3 netos. Sou gestor público, eu trabalho, não sou assalariado pela igreja, eu sou voluntário da igreja, eu trabalho, né? Tenho minha profissão externa, sou gestor e administrador de uma empresa em São José dos Campos. Estou pastoreando hoje a igreja do São Vicente, né? Eu estou a pastorear a igreja do São Vicente, sou pastor há 38 anos, tenho 63 anos de idade, novinho, 63 anos de idade. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que essa questão como é que eu posso dizer assim, de ter esse mito, vamos colocar isso mesmo, ter esse mito, né, de que pastor não pode ter depressão, né, essa crença, aliás, na verdade, até tem uma crença até de que crente não pode ter depressão, né? Mas o pastor, então, uma coisa assim que as pessoas acham que é um absurdo o pastor ficar triste, ficar em depressão, ficar doente, ter algum tipo de doença emocional, vamos dizer assim. O senhor acredita que isso se deve exatamente ao quê? O que acontece é que os ensinamentos do passado, a liturgia passada, a doutrina passada, traziam um certo posicionamento para o líder espiritual, um peso maior do que os demais membros da igreja. Foi ensinado pelos antigos nossos de que a depressão ou as síndromes que existem, elas eram destinadas ao inimigo, ao diabo. Então, tinha-se nesses ensinamentos do passado de que aquele que tivesse tal síndrome ou tal situação, ele ou estava em pecado, ou não tinha fé o suficiente, ou não acreditava no Deus que ele servia. Então foi se absorvendo essa ideia das pessoas em cima de um líder espiritual, seja pastor, seja padre, seja sacerdote, seja ministro, qualquer liderança que estivesse à frente de um trabalho espiritual, ele era tido como alguém
capacitado e preparado para superar todas essas dificuldades. Antigamente era pecado, hoje já é psíquico, já é físico. O que está em torno do pastor hoje já nos leva a entrar, sem ele perceber, acabando entrando num lado espiritual. Eu mesmo, no passado, havia sido ensinado de que a depressão, as síndromes, até síndrome de Down, até o autismo, ele era endemoniado. Nas igrejas tratavam essa situação. Graças a Deus isso mudou, e mudou para melhor, para muito melhor, muito melhor. Mas ainda muita gente ainda vê essas barreiras como situação de falta de fé, de fraqueza espiritual, e não é nada disso. A pressão ministerial, a solidão, o esgotamento, a pressão do ministério, a falta de ajuda, conflitos dentro da igreja, isso vai trazendo uma baixa imunidade pastoral, e ele acaba, sim, entrando no ciclo vicioso da depressão, muitas vezes até silenciosa. E essa é a pior da depressão, vocês duas sabem muito bem disso. E sim. A gente fez uma pesquisa, né? Uma pesquisa, infelizmente, a pesquisa não alcançou, né, o que a gente queria que ela alcançasse, né? Queria que fosse uma pesquisa muito maior, né? Mas a gente fez uma pesquisa aí com pouco menos de 50 pastores. Nessa pesquisa a gente conseguiu entender exatamente isso. Vou falar aqui bem rapidamente por cima, que fala sobre isso, fala sobre a rotina pastoral que é sobrecarregada. Então aí vamos arredondar aí cerca de 50 pastores, né? 56% disseram que sim, é muito pesada. A área que sofre mais pressão é a área da expectativa da comunidade e a área, a expectativa da comunidade e a área financeira, né? Diz que dessa proporção que a gente teve aí de pesquisa, a gente perguntou sobre se eles já se sentiram abandonados pela igreja. Isso é alto. 62%. Isso é alto. 62% é alto, altíssimo. 62%. Aqui, ó. Já sentiu algum tipo de sentimento de rejeição da igreja ou pela liderança? 55%, tá? E aí vai aí, ó. Sintomas de ansiedade, aí 34%. Exaustão até burnout, que o senhor citou no começo, 55%. Então, a gente não vê nada menos de 50% aqui, ó. E uma que me chamou muito a atenção é: você sente solidão no exercício do ministério. Foram 66% que disseram que sim. O que o senhor diz em relação a isso, essa questão de solidão? O que seria uma solidão no ministério? E se o senhor identifica isso no senhor? Olha, não, eu identifico em mim também algumas vezes, sim. Eu acho que toda essa análise que vocês fizeram, elas são válidas, entendeu? E eu identifico na minha pessoa, porque eu já passei pela depressão há uns 20 anos atrás, quando era demônio. Foi aí que totalmente a minha forma de pensar mudou. Entendeu? E eu fui liberto. Ela durou 2 anos. E essa solidão que a gente sente é até de ficar isolado mesmo. Tem hora que eu chego na minha casa e quero ir para o meu escritório em casa e quero ficar só. Essa solidão é que acaba levando a gente a uma destruição, se a gente não estiver preparado. Pastor não dá só sorriso, ô Priscila e pastora. Pastor não dá só sorriso. A igreja que não percebe. E a ideia conjunta do povo que a igreja é o pastor, né? A igreja, como o pastor se o pastor é avivado, a igreja é avivada, se o pastor pula, a igreja pula, se o pastor dá muita risada, a igreja dá bastante risada,
nesse contexto de aperfeiçoamento pastoral, ela é negativa, porque eu não vou conseguir estar 100%. Eu aprendi isso fazendo curso de terapia também. A gente não vai conseguir estar 100% na igreja. Só que parece que a gente precisa ligar um botãozinho. Quando eu entro no estacionamento da igreja, eu ligo o botãozinho. E na minha fase de depressão, esse botãozinho era ligado constantemente. Eu tinha síndrome do pânico. A depressão, junto com um dos sintomas que a depressão causa, o medo, o pânico. Eu não saía na rua, não recebia visita na minha casa, minha família não podia me visitar. Mais do que 3 pessoas me davam aceleramento, batimento cardíaco acelerado. Mas na igreja, e eu pastoreava nesse período, essa que é o milagre de Deus. Eu pastoreava o Paraíso do Sol, e eu entrava no carro, ia para a igreja. Quando eu entrava no estacionamento da igreja, eu estava são, eu era outra pessoa. Dirigia o culto, pregava, louvava a Deus, chorava, ria, dava gargalhada, conversava com todo mundo, entrava no carro, vinha para casa apagado. E eu me questionava com Deus ao extremo. E medicamentos, a gente precisou tomar medicamentos, e eu questionava a Deus por que isso acontecia comigo, já que eu estava fazendo a obra, né? Mas um dia Deus me respondeu através de uma missionária, de uma pregadora, de que era a lapidação dele. Eu não fui para o lado físico, fui para o lado espiritual, e a partir do momento que a lapidação dele terminou, no prazo que ela me deu, eu joguei os remédios fora, e graças a Deus fazem 20 anos. Mas ela bate aí na porta, viu? Ela bate na porta. Só quem tem algum tipo de síndrome que vai entender o que eu estou te falando. Por mais que você se liberte, de vez em quando ela bate na porta. A gente se sente sozinho mesmo. Já o Elcio tá careca. Tá repreendido, em nome de Jesus. Eu tinha cabelo, menina. Eu tinha cabelo. 38 anos de pastorado, eu tinha cabelo. Eu sei como é. A gente brinca assim, mas eu sei como que é. E a gente vê, esse dia eu estava até ministrando num lugar, e eu até comentei, né? Os membros, as ovelhas, elas têm quem chegar, em quem chorar, em quem desabafar, em quem pedir um abraço, um conselho. Só que nós que somos os líderes, nós não temos, como o senhor falou aí, né? Esse acolhimento. E todo mundo, assim, na vida pastoral, com as ovelhas, com a igreja, todo mundo pode se sentir em direito de ficar magoado, de ficar triste, de se sentir preocupado, só que nós não temos esse direito. Ninguém percebe que nós também somos magoados, nós também somos entristecidos, nós também somos ofendidos. Então, e nós vamos engolindo muita coisa, a gente vai relevando muita coisa. E isso, se a gente não tomar cuidado, isso afeta até a nossa vida particular e familiar. O que o senhor me fala sobre isso? Afeta muito a vida particular. Afeta muito a vida no casamento. Eu que faço terapia de casais, as maiores eu fiz tem uns 3 meses, eu fiz só para pastores e líderes. E as coisas que eu ouvi são assustadoras, entendeu? Casais hoje que eu trato eles, não trato assim igual vocês, né? Mas eu tenho contato direto com eles, eles ligam para mim, e a gente fala por Zoom. É assustador, porque muitas vezes o homem está preparado, mas a esposa ainda não está preparada. Eu só estou em pé
e com força nas pernas para continuar a obra, e já falei várias vezes nesse sentido, porque eu tenho uma esposa em casa. A pastora Jane não é pregadora. Ela gosta de louvar ao Senhor, mas pensa numa mulher de oração. Vocês Graças a não têm Deus. noção. Vocês não têm noção da amplitude que é a Jane. Eu acordo de madrugada, daqui a pouco ela está sentada no sofá, ouvindo os hinos dela, cantando. E muitas vezes ela já pediu, pelo amor de Deus, para me parar. Ela disse para mim, para, já deu 30 anos de pastorado, depois de 35 anos, são 12 igrejas que eu já pastoreei, já deu, bem, vamos. Mas eu digo para ela o seguinte, e você vai entender, André. Existe os pastores indicados, existe os pastores amigos, existe o pastor financeiro, mas existe o pastor chamado. E para ser chamado, não é coisinha fácil, não. A família do pastor é impactado, porque a igreja cobra da família do pastor, a igreja cobra da esposa do pastor, os filhos do pastor, olha lá, olha o filho do pastor, olha o filho da líder, do dirigente de seguração, olha. E ai daqueles pastores, e eu tenho esse problema, que meus filhos estão fora da igreja. Ó o pastor, né? Ganha alma e não consegue ganhar os filhos. Mas até os 18 anos eles estavam sob o meu domínio. Uhum. Depois que eles atingiram a idade deles, eles têm a idade da escolha. Entendeu? Vão numa igreja lá, vão numa igreja cá, meu filho toca lá, meu filho toca cá, minha filha vai para lá, vem para cá. Você falou agora há pouco sobre acolhimento, né? A igreja tem a quem acolher, a igreja tem. Só que hoje a igreja só corre atrás do pastor depois que o leite derramou. Entendeu? E aí quer que a gente resolva. Quer que a gente resolva. Ou estar doente e você não mandou um recado para ela, pô, o pastor não presta. Né? Aí o pastor fica doente, ninguém liga pro pastor. Ninguém liga, Andréia. Vocês estão agora no começo do ministério, ninguém liga. Então, é só Deus mesmo. A chamada é de Deus, o trabalho é de Deus. Ô, pastor, Sim. deixa eu fazer um comentário aqui. Nessa pesquisa, né, foi perguntado assim: que tipo de apoio ou recurso você acredita que poderia ajudar os pastores a lidarem melhor com a pressão e saúde mental? Aí a maioria respondeu: convênio médico, uma estabilidade financeira e um apoio psicológico, menos pressão da liderança, quer ver? Uma ajuda profissional, que os pastores fossem ouvidos, ah, reuniões de aconselhamentos pastorais e reuniões de aconselhamento para as esposas, apoio moral, terapia e um monte de outras coisas aqui, né? Que são muitas coisas mesmo. O que o senhor acha que poderia estar melhorando essa questão, sabe? Da saúde emocional dos líderes? O que as igrejas mães, vamos dizer assim, poderiam estar oferecendo para poder estar ajudando, né, o campo aí como um todo? Primeira coisa que poderia ser feito é a ajuda pastoral. E que essa ajuda pastoral viria como? Com pessoas que conversassem com os pastores e ajudasse eles no lado psicológico, não como críticos de dificuldades que acontecem na igreja, mas como ouvindo o pastor. Qual que é a dificuldade na tua igreja? Qual que é o... Entendeu? Quanto a... Você citou aí convênio. 90% dos pastores do campo, eles não são assalariados. Eles têm uma ajuda de custo, né? Mas eles não são assalariados. Se eu tivesse uma base financeira dentro da igreja, que eu não precisasse me preocupar com o externo, financeiramente falando, o externo, e eu pudesse dar para minha família uma condição financeira, era mil maravilhas.
Aí você iria se adaptar a isso. Hoje, o que mais os pastores precisam dentro do nosso ministério não é nem dinheiro, é o abraço que a Andrea falou agora, é o conversar, o tete a tete. A gente precisa disso. Salário, isso vem em segundo plano. Eu acho que ser ouvido, entendeu? Um abraço, sabe? Eu acho que a igreja precisava ver isso. Hoje nós estamos falando sobre depressão na vida pastoral. Aí entramos com a pergunta se pastor também tem depressão. O pastor Rosalvo já nos respondeu. E nós falamos aqui também que muitas pessoas confundem tristeza com depressão. Então, assim, tem a diferença entre tristeza, desânimo e a depressão clínica. A depressão, pastor, o senhor que já teve a depressão, quais eram os sintomas que o senhor sentia e que o senhor falou assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma medicação, eu preciso de um tratamento, eu preciso de uma terapia. Quando o senhor identificou que o senhor estava com depressão? Primeiro foi solidão. Eu queria ficar sozinho. Entendeu? Eu queria ficar sozinho. Essa depressão veio no falecimento dos meus três, vamos dizer assim, hierarquicamente, três da minha família. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó materno, meu avô, minha avó paterna. Foi no prazo de 6 meses, todos foram embora, né? E eu me senti sozinho. Eu me senti bem sozinho. E então um dos estalos foi essa solidão. E quando essa solidão chegou, ela chegou com o medo das pessoas. Entendeu? E a partir desse momento eu comecei a estalar, eu não dormia mais. Entendeu? Eu não dormia mais, não tinha mais apetite. E aí eu falei, peraí. Orar, já orei. Até repreender o capeta botando a mão na cabeça, sai dele que desse corpo ele não pertence. Eu fiz. Mas aí eu falei, fui procurar um psiquiatra. Eles medicam. Só eles podem medicar. E aí eu fui a um psiquiatra, um conhecido de um pastor amigo meu, e eu fui a um psiquiatra e falou, vai lá, eu tava assim também, ele me deu um remedinho e tal, e fui lá e os remédios foram pesados, eu não achei que seria, mas ele falou que para matar, tinha que tomar o remédio primeiro. Eu falei, tá bom, e aí os remédios foram pesados, por exemplo, de eu dormir 2, 3 dias, e depois ele foi aferindo as doses. Andréia, Priscila, o meu medo de pessoa era tão grande que eu trabalhava na GM na época, eu chegava pegar o ônibus, estava tudo escuro, eu entrava dentro do bondão, sentava, vamos embora. Quando chegava na hora de descer, que ia encostando vários ônibus, eu chegava aí para debaixo de ônibus. Entendeu? Eu chegava na portaria, sentava no chão e gritava socorro. Os guardas vinham, me pegavam, me levavam para dentro da GM, lá para dentro do ambulatório médico. Já sabiam do meu problema, entendeu? Me colocavam num quartinho lá, tudo fechadinho, tudo escuro. Passavam 1 hora e meia, eles me pegavam e levavam para casa. E foram 2 anos assim. Foram 2 anos nessa sequência. 1 ano e quase 2 anos. Então a primeira coisa foi o impacto da solidão. E sabe aquele ditado de mente desocupada é oficina de Satanás? Ela é verdadeira. Sim. Ela é verdadeira. Pensa que ela é verdadeira. Por mais que você queira. E ela é verdadeira. Né? O senhor chegou a pensar algum pensamento ruim, pastor? Tive um pensamento uma vez.
Eu falei, vou deixar minha família tranquila. Inclusive, a Priscila puxou minha orelha esses dias aqui na igreja, que eu falei assim, se eu morrer, a Jane tá bem. Ah, Aí a Priscila falou assim, tá bem pra casar com um cara mais novo. Eu falei assim, não vai dar não, ela não vai querer outro mais novo. Mas eu sempre fui uma pessoa preocupada em estabilidade financeira. Hoje, eu tenho essa estabilidade financeira e dou isso para minha esposa. Entendeu? Mas eu cheguei a passar. Eu conto isso com muito orgulho, porque foi numa noite de, de quinta para sexta, de sexta para sábado, não me lembro direito, que eu saí de casa de madrugada, minha esposa dormindo, e eu fui para Dutra. Eu morava no Vista Verde, eu fui para Dutra, né? A Jane não gosta nem de conversar isso. Só que aqui perto da Framboyant tinha um ponto de ônibus, um ponto de táxi. E eu sentei naquele ponto de táxi e estava falando com Deus. Falei, poxa vida, o único jeito é eu vou dar um jeito de não ser suicida. Ah, não vi o caminhão, pum, bateu em mim. Para mim não perder a salvação. como se E aí Deus não tinha um cara contemplasse a deitado. intenção. Aí tinha um cara deitado. Ó, pra você ver como é que a gente não é o dono de tudo, Priscila e André. A gente não é. A gente tem necessidade de ajuda e socorro. Aí tinha um cara deitado. E ele falou assim, e ele disse assim pra mim, cara, você tem tudo e quer se matar. Eu não tava falando alto, eu tava pensando. Isso. E aí eu virei pra ele e falei, olha eu aqui, dormindo nesse frio, nesse tempo. Para com isso. Não é assim que a vida funciona, não. Volta para casa, volta para tua família, volta a fazer a obra de Deus. Você tem muita coisa para realizar ainda na obra de Deus. E eu escutei. Aí eu falei, não, você tem razão. Eu falei, cara, você não quer ir pro hotel? Eu pago para você, você vai pro hotel, não dorme no chão, não. Ele falou, não se preocupa comigo, volta para casa. E eu voltei para casa. E no outro dia cedinho, eu corri lá no ponto de táxi, bem de manhãzinha mesmo. E no lugar que o cara estava deitado, não tinha nem marca de quem estava deitado lá. Não tinha. Eu falo isso com alegria no Senhor. Não tinha nem marca na grama que ele estava deitado, porque era para estar amassado. Ou o papelão lá, porque eles são porcos, eles deixam. E depois desse dia, eu fui pro culto no domingo, a irmã falou comigo no domingo. E na segunda-feira eu joguei todos os medicamentos. A Jane pegou os medicamentos e guardou quando ela viu no lixo. E aí foram uma semana, 10 dias de uma situação calamitosa na minha vida. Porque eu fui ficando pior. Não é que eu tô aconselhando as pessoas a fazerem isso não, tá? Escute bem o que eu tô falando. Não tô aconselhando ninguém a jogar remédio fora não, tá? Tô falando o que aconteceu comigo. E a abstinência do remédio me deixou um caco. E aí a Jane pegou o remédio e trouxe pra mim, ó, o seu remédio tá aqui, eu não joguei fora não. Jogou no lixo, mas eu peguei. Eu falei, eu não vou tomar. E não vou tomar. No 10º dia já fui melhorando. E tô até hoje, eu não preciso do remédio para essa área. De vez em quando eu tomo aí uns. A Priscila até brigou comigo, tomo um clorazepam aí para dormir, né? Mas é porque eu chego no ápice mesmo de não conseguir dormir à noite. E uma noite de sono vale a saúde da gente, né? Quando a Muito gente não dorme importante. direito. Quando a gente não dorme direito. Mas esse foi a principal coisa, André. A solidão. É que veio, na Solidão foi. verdade, foi uma sequência de coisas, né, Priscila? Veio o luto de um, o luto de outro, por Ah, mais um não. Mas luto. começou com a solidão. O medo Sim, de ficar. Solidão com medo de ficar sozinho. sozinho. Na É. verdade, o luto acaba sendo, para muitas pessoas, traumático, acaba sendo até um abandono. Porque foi os meus avós que me criaram, entendeu?
Eu fui lá atrás, meu pai me abandonou e eu fui criado pelos meus avós. Olha Depois eu aí. encontrei meu pai, perdoei ele, cuidei do meu pai nos últimos momentos da vida dele, entendeu? Mas foi essa sensação que eu. Primeiro começou com a solidão. A solidão com medo de, de não ter mais ninguém do lado. Nem sempre as pessoas percebem, né? Aliás, Não. quase nunca, né? Porque eu já tive depressão também. Na verdade, a depressão, a gente tem que entender que a depressão, ela tem algumas diferenças. Existe a depressão, existe o transtorno misto e existe a distimia. Tá? A depressão é quando uma pessoa ela tem ali alguns sintomas, igual o pastor descreveu, né? Por um longo período de tempo e depois aquilo se afasta, a situação ela é amenizada. A distimia não, a distimia é como se fosse uma depressão crônica. Crônica, A né? pessoa ela tem aqueles sintomas um pouco mais leve, mas a vida toda, certo? E isso é muito comum em pessoas que já têm algum tipo de transtorno, né, de transtorno mental, inclusive até o próprio autismo. Isso daí é muito comum no autismo como comorbidade. Então é uma luta constante. Você consegue, você tá bem, de repente você baixa de novo, daqui a pouco você tá bem, daqui a pouco você baixa de novo, porque é Seria uma como coisa muito imunidade. orgânica. Oi? Seria quase uma imunidade. Uma É hora você como tá bem, uma hora você tá ruim. É Entendeu? uma comorbidade, né? Pode ser uma comorbidade. E exatamente igual a imunidade. Sim, verdade. Ela sobe e baixa. Então, oscila a vida toda da pessoa. Então, Lembra quem que eu tem a falei. distimia, Você lembra que eu pode falei falar. para você que se eu não cuidar, ela tá batendo na porta? Tô aqui. Sim. Não foi embora, não. Essa é a situação. Então, pode Entendeu? ser uma Então, só que distimia ao invés de uma depressão. hoje, depois da terapia que eu estudei, eu não estudei terapia para ser atendimento de pessoas, mas isso me ajudou muito pessoalmente e com as pessoas que eu tenho conversado. Não sei se no futuro eu vou atender, né? Não sei mais quanto tempo eu trabalho, mas hoje eu consigo perceber muito rápido quando a minha imunidade psicológica está baixando. Hoje eu consigo perceber muito rápido, Gostei. rápido, rápido mesmo, entendeu? E aí eu consigo, graças à terapia, graças ao tempo de estudo de terapia, É isso entendeu? mesmo, é se identificar, né? A gente passa a ter uma inteligência emocional, né? Então a gente evita aquilo que não é legal para não ter uma recaída, ou quando está apontando aí, igual o senhor falou, sabe administrar melhor, né? Então é muito interessante isso. Todo mundo deveria fazer algum tipo de curso de inteligência emocional. Pastora, deixa eu Eu, só ler aqui as pessoas que estão conosco, pode ser? sim, pode ser. Rapidinho Pode. aqui, ó. Jucimara, MD Cel, Elienay, a Elaine Barros, Joelma, beijo, Joelma. Cássio Teixeira, Silvana Ellen, Li Nunes, Anderson Castilho, Tamara, Andressa Santos, Luciano Cordeiro, Esther, deixa eu ver quem mais aqui, Sabrina Duarte, Fábio sempre aqui, né? Bisbilhotando. Terapeuta Valéria, Edson Elias, Artes. Tem pernilongo aqui, gente. Não deu para entender muito. Arte cheirosa, é. Tem Tayane, alguma pergunta? não. Tem Andréia, Boutique, não sei o que lá. Tem um comentário aqui, ó. Lide Lisboa, Lupersa, Rosinaldo, Leonardo, Ana Santos, Maria, Eusilene, Fátima, Pedro. Tem um comentário aqui, ó. Eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Hoje só passo por ansiedade, mas eu não acredito que uma pessoa alicerçada na palavra de Deus vai tirar a própria vida. Se um cristão faz isso, não tem a Cristo, mas respeito cada um com seu cada um. É Tem essa comentário. aquela questão que nós falamos. Ninguém aqui um cristão não pode tirar a própria vida. Ele pode não tirar,
Mas é angustiante a situação de uma pessoa, entendeu? Que ela chega até o ponto de sobressair a vontade de acabar com a dor, como diz a pastora André. Sim. Elias, Entendeu? né? Elias também quis morrer, né? Moisés pediu para morrer, Elias pediu para morrer, entendeu? Cada um tem o seu É, limite, né? não, eu concordo. Isso é o limite da colaboradora aí, da opinião dela. Glória a Deus que ela não chegou nesse limite. Mas é doído, a gente é doído. Eu já atendi pessoas, Priscilas, em hospitais, lá no Francisca Júlia, né, que eu fui visitar um amigo e ele disse para mim, eu tô são agora, pastor, mas pelo amor de Deus, ora para Deus me levar, eu não quero mais ficar aqui, não quero mais voltar para minha casa, não quero mais ferir minha mãe, não quero ferir meu pai, e é complicado. E as pessoas acham que a gente tem esse poder, ora para me morrer, ora para mim parar de sofrer. Mas várias personagens da Bíblia pediram para sucumbir às vidas, Verdade. para sucumbir às suas vidas. Gente, eu quero estar agradecendo ao pastor pela sua participação aqui.